Hoje acordei com vontade de experimentar um quadro novo aqui no Flatout. Faz mais de 20 anos, os britânicos Top Gear criaram uma referência mundial deliciosa, o lendário quadro Power Lap no aeródromo de Dunsfold, e junto com ele criaram outra lenda, o Stig, e seus diversos pilotos, incluindo Ben Collins. 10 anos depois, nossos amigos acelerados criaram o Volta Rápida no Autódromo Velocitar com outra lenda, Rubens Barrichello ao volante. Aqui no Flatout a gente sempre valorizou muito os entusiastas, desde a época do nosso quadro dentro do site, o Project Cars, Flatout Midnight. Então, dessa vez, nesse quadro experimental, que espero que vire algo fixo ao longo de 2025, mais do que os carros, a estrela vai ser você, o nosso seguidor. É você que vai pilotar o seu carro no nosso quadro Flatout Track Attack. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, o carro que ousou desafiar e derrotar BMW M3 e C63 AMG em seu próprio jogo de super sedãs e em seu próprio território doméstico, Nürburgring Nordschleife. A sensação é que esse carro de 510 cavalos, 0 a 100 em 3,9 segundos e 307 km por hora de máxima surgiu como um trovão. Súbito, inesperado, brilhante e fazendo o maior estrago. Do nada estávamos de volta aos dias de Tadzio Nuvolari, humilhando as flechas de prata na década de 30, o renascimento da Alfa Romeo. O que muita gente não sabe é que esse carro foi um presente de despedida. Em pouco mais de 2 anos, a Ferrari seria separada do grupo Fiat Chrysler porque o CEO da FCA, o Sergio Marchionne, enxergava um valor incomparável na marca Ferrari. Não só seria injusto deixá-la sujeita a flutuações de um grupo de marcas generalistas no meio de tantas alianças, seria perigoso para os próprios acionistas do legado de Enzo. Marchionne foi um dos executivos mais brilhantes da história da indústria, responsável por elevar em 10 vezes o valor das ações da Fiat. Sérgio não só sabia o que estava fazendo, ninguém sabia fazer como ele. Marchionne sabia da importância desse projeto para a Alfa Romeo e por isso tomou uma decisão extremamente arriscada e incomum para a indústria de hoje em dia. Nada de comitês de diretores, nada de board, nada de decisões compartilhadas por todos e assumidas por ninguém. Marchionne elegeu um engenheiro da Ferrari para ser o responsável direto desse projeto de forma integral, ultra centralizada, com carta branca para utilizar todos os recursos da Alfa Romeo e da própria Ferrari e não ter nenhuma decisão questionada, com um prazo assustador. Em apenas 2 anos e meio, não só o carro, mas uma plataforma inteiramente nova teria de ser desenvolvida. Seu nome? Philipp Krief. Seu cargo? Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Ferrari. Nada menos que o homem por trás da 458 Speciale. Foi exatamente assim que, há exatamente 40 anos, Nicola Materazzi desenvolveu o trio 288 GTO, GTO Evoluzione e F40 para o próprio Enzo Ferrari. Um projeto com um pai centralizado. De um lado com enorme poder e liberdade, mas do outro enorme pressão de prazo e responsabilidade. Da mesma forma que a F40 foi o último projeto encomendado e assinado pessoalmente pelo Commendatore, a Giulia Quadrifoglio foi o grande presente de despedida do Marchionne. Em 25 de julho de 2018, ele se juntou ao panteão de Enzo Ferrari e nos deixou. Ter um pai, um maestro de uma obra como um todo, se traduz em um carro com unidade, com coerência, um carro com propósito. E vamos lá, que propósito! Setembro de 2016, Giulia Quadrifoglio entra para a história como o sedã de produção mais rápido do mundo no Nürburgring Nordschleife, 7 minutos e 32 segundos, mas mais do que o tempo de volta em si, a forma como o piloto Fábio Francia guiou esse carro é um dos onboards mais intensos que você pode assistir do Inferno Verde. E mais do que isso, a deliciosa provocação dos italianos em relação à metodologia alemã. Fábio Francia estava de camisa polo, um relógio com pulseira de aço, calça jeans, enquanto os alemães sempre com indumentária completa, Hans, uma gaiola adaptada no carro. Que sensação deliciosa, que quebra de gelo. Esse carro criou o maior problema que o M3 Competition e o C63S poderiam imaginar. Mais do que surpreendente, em alguns casos e alguns comparativos, a diferença de performance chegou a ser embaraçosa. Para começo de conversa, 100 quilos a menos do que um M3 F80, 200 quilos, 200 a menos do que um C63S W205. É muita diferença de massa, pessoal. Muitos materiais nobres nessa plataforma Giorgio que a Alfa Romeo criou. A gente tem fibra de carbono no capô, no teto, no cardan. A gente tem alumínio em toda a suspensão, nos paralamas dianteiros,
nas portas. Olha só, a distribuição de peso 50-50, o piloto fica praticamente alinhado com a coluna B, extremamente recuado. Aqui embaixo desse capô de fibra de carbono a gente tem um V6 biturbo 2.9 que não só é fabricado em Maranello, o projeto inteiro é diretamente derivado do V8 biturbo F154 que equipa a Ferrari 488, SF90 Stradale, Portofino, dentre outros modelos. Aliás, diâmetro e curso aqui são justamente similares à da configuração da Portofino. 510 cavalos, Redline, corte de giro, 7.400 RPM, 61,2 kgfm de torque, suficientes para levar esse carro aos 100 km por hora em 3,8 segundos. Mas não é só baixo peso e um motor extremamente emocionante e passional. Conjunto dinâmico é o que faz a Alfa Giulia Quadrifoglio. Para começo de conversa, a caixa de direção desse carro é um épico. Ela é mais rápida, mais ágil, mais direta que de uma 458 Itália. Você consegue imaginar isso? Parte de suspensão, amortecedores de carga continuamente variável que são controlados pela mesma unidade que vai controlar o sistema de diferencial traseiro, um autoblocante ativo com duas embreagens eletromecânicas que são capazes de transferir 100% do torque para cada um dos lados. Isso faz muita diferença na capacidade do que a gente chama de yaw, a capacidade do carro rotacionar em torno de si na curva. Quando você junta essa caixa de direção extremamente ágil com esse diferencial traseiro, você começa a entender por que a dinâmica desse carro é tão espetacular. E aqui, atrás dessas maravilhosas rodas que fazem menção direta ao desenho clássico da Alfa Romeo, mesmo da época da 33 Stradale, a gente tem freios da Brembo com 350 mm, pinças de 6 pistões. Não é só o motor, a velocidade da caixa de direção ou a filosofia de ser filho de um único pai que esse carro transpira o coração da Ferrari. Ele literalmente foi esculpido no túnel de vento da Ferrari, pessoal. E a demanda era bastante específica. Você preservar essas formas voluptuosas e limpas, mas ao mesmo tempo ter muito downforce e o mínimo de arrasto possível. É muita coisa para pedir, né, gente? Então esse carro é todo trabalhado nos detalhes. Assoalho absolutamente selado, com grande difusor, vários geradores de vórtices, utilizando todo o conhecimento acumulado na Ferrari no desenvolvimento dos seus carros de turismo. E na dianteira, que é uma parte crítica de todo carro de turismo, né, para gerar downforce principalmente, a gente tem um splitter, um spoiler dianteiro de ângulo continuamente variável, pode variar até 10 graus e só naquele componente ali a gente já tem 100 kg de downforce a 300 km por hora. Esse recordista de Nürburgring foi equipado com o pneu UHP, Ultra High Performance, mais esportivo que a Continental tem para oferecer. Sport Contact 7, um pneu de última geração, chegou há 2 anos no mercado europeu e aqui no Brasil, e ele traz, portanto, as últimas evoluções em termos de desenvolvimento. Composto Black Chili, segredo de estado, fabricado em Korbach, na Alemanha, extremamente aderente. Na carcaça a gente tem aqui a presença de aramida, material conhecido popularmente como Kevlar. Olha só o ombro externo desse pneu como é inteiriço. Essa parte é que mais vai trabalhar gerando aderência lateral no momento que você está realmente pendurado na curva, procurando o limite do carro. Esse pneu aqui chegou fazendo o maior estrago na concorrência. Ficou muito conhecido, por exemplo, o comparativo do Tire Reviews, onde esse pneu deixou para trás o Michelin PS4S, tanto com pista seca quanto com pista molhada, no tempo de volta e na frenagem de 100 a 0. Com sapatos devidamente introduzidos, hora do Track Attack.
Flatout Track Attack você é o piloto, você é a estrela. Mas a gente sabe, seja por segurança, seja por discrição, nem todo mundo quer aparecer. E compreensivelmente foi esse o caso do dono dessa Giulia quadrifolia. Mas isso não impede a nossa sobremesa, que vai ser tradicional. O nosso bate-papo garagista com o piloto e o proprietário, seguido do Time Attack na íntegra. As 2 voltas on-board, sem música, no ponto de vista do piloto. Impressões da Giulia quadrifolia aqui na Capoava, mestre? O carro é muito legal. Eu acho que algumas voltinhas para se adaptar, como a gente andou muito pouco, deu uma volta e já foi para volta rápida e antes a gente estava andando de Civic, né, de Type R, tem uma diferença grande no feeling da direção. Acho que embora a Giulia tenha também uma frente bem precisa, até como outros carros italianos, Ferrari, etc., ela tem uma direção um pouco mais anestesiada. Então, você até se acostumar com o feeling da direção dela, que é diferente do Civic, e aí acaba dando umas passadinhas de frente, perdendo um pouquinho de grip para achar o ponto ideal. Mas o carro é muito bom, tem muito chão, passa muita confiança. É um carro forte e tem torque, né? Então não é um carro que outro ponto importante para virar é saber lidar com o torque do carro. Então, tração traseira, engole distâncias de forma muito intensa, né? Exatamente. Então usar uma marcha um pouco mais alta, terceira, deixar vir o torque, né? Exato. Fala um pouquinho das voltas, das 2 voltas, o que você achou de cada uma delas? A primeira eu acho que eu acabei errando, também estava conhecendo o carro e acabei passando reto em algumas, perdi um pouquinho de frente, até mesmo conhecendo. Como a gente estava andando meio de meio, 1 da tarde, né, com sol, com baita calor, eu acho que a temperatura de pressão de pneu dianteiro também subiu, então em alguns momentos eu senti o carro um pouco dianteiro. Na segunda volta eu consegui já tentar fazer uma tocada me adaptando a essas questões, então o tempo foi melhor. Mas acho que se a gente conseguisse sair mais tarde e tal, viria um tempo mais legal ainda. De experiência, assim, na Capoava, entre o horário que você andou e se andasse agora, por exemplo, no fim do dia, 1 segundo, 1 segundo e meio, fácil vence. Até pela diferença dos outros carros que a gente andou também, ia mudar bem. E também um pouco mais de tempo para baixar um pouco mais pressão, aquelas coisinhas. Sim. Agora vamos assistir o onboard na íntegra no Engenheiro de Obras Prontas.
assim está o nosso ranking do Flatout Time Attack. Lembre-se de que são pilotos diferentes, em dias e horários diferentes, com grandes variações de temperatura, umidade e emborrachamento no asfalto e em uma situação de pressão. São apenas 2 voltas rápidas e a melhor vai parar aqui nessa tabela.